Vê se não foi isso aí, pessoal. Não foi? Depois de matemática, inglês e depois de geometria. Sim, eu sei. Então vamos lá. Isso. Parei na 174, não é isso? É. A gente corrigiu tudo, agora a gente vai para 175. Tá bom? Só que eu tô achando a sala muito vazia ainda. Também. 8 pessoas só é muito pouco. Tá, Isabel agora. Tá, Josias, Ana Clara, Kailane, Richard e Thiago. Ah, e Nathalie. Aí a Isabel. Isabel saiu. Ela foi ficar da internet. Então vamos lá, pessoal. Vamos para lá para a página 175, né? Comparação de frações. Vamos começar. O Pedro entrando aí também. Bom dia, Pedro. Ô tio, só volta essa aqui, ó, pra mim acabar um quadro. Não entendi, Ana. Só volta pra mim acabar esse essa parte aqui, ó. Eu tinha pegado. Essa a gente corrigiu. Essa é 174, é isso? Ou não? É. 174 a gente corrigiu toda. Essa aí eu Sim, corrigi. a gente corrigiu. Já corrigimos. Agora é 175. Comparação de frações. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar, gente. Já perdemos aí 6 minutos. Hoje a frequência está meio devagar. Ao longo aí da aula, os alunos, o restante vai entrando, e a gente vai É adicionando. porque eu não consegui entrar. Eu Tá bom. também. Aí, por isso que demorou pra eu entrar. Entendi. Então vamos lá. Vou alternar o modo da câmera aqui, tá? A gente vai lá para a página 175. Vamos começar. Vê aí se está visível para todo mundo. Está visível aí, gente? Sim. Sim. Legal. Então, vamos lá. Vamos começar o capítulo sobre comparação de frações, tá bom? Tá bom. O que é comparar, pessoal? Comparar é a gente saber, né, se uma fração é maior, menor ou se é igual a outra, né? É assim que a gente compara números, dizendo se são iguais, se um é maior que o outro ou se um é menor que o outro, certo? Para isso a gente vai usar aqueles sinais, o maior que e o menor que, né, que a gente já conhece. O maior que ele vê virado para a esquerda, né, com a boca aberta para a esquerda, e o menor que é o com a boca aberta para a direita, tá? E o sinal de igual todo mundo conhece, né? Aquelas duas barrinhas paralelas, uma em cima da outra, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos comparar frações de uma mesma unidade, ou seja, determinar qual é a maior, qual é a menor, ou se elas são iguais, tá? Como eu tinha falado. Vamos lá. O primeiro caso é quando duas frações têm o mesmo denominador, tá? Então, quando duas frações têm o mesmo denominador, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Hoje são 2 de julho, né? Turma 62, matemática. A gente está vendo comparação de frações. Tá, então vamos lá. Mesmo denominador. É o primeiro caso.
Então, quando duas frações têm mesmo denominador, como, por exemplo, 2 sétimos e 4 sétimos, elas têm denominadores iguais, então a gente vai comparar usando os números de cima, tá? Quanto menor o denominador, menor vai ser a fração. E quanto maior o numerador, maior vai ser a fração. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Sim. Então, quando os denominadores são iguais, a gente compara os de cima, tá? Então, 2 é menor que 4, portanto, a fração 2 sétimos é menor que a fração 4 sétimos. Tudo bem? Sim. Deu para entender? Sim. Deu. Então, quando duas frações têm o mesmo denominador, a gente compara os numeradores, tá? Tem um outro caso que nem aparece aí no livro, mas que é importante a gente entender, quando elas têm o mesmo numerador. Tá? Quando duas frações têm o mesmo numerador, pessoal, é o exemplo de 3 quartos e de 3 oitavos. Né? Eles têm o mesmo numerador. O numerador das duas frações aí, no caso, é 3, certo? Então, o que a gente vai fazer, Certo. pessoal? Nesse caso, a comparação é inversa, tá? Quanto maior o denominador, menor vai ser a fração. Então, aqui, o denominador aumentou, é maior, então essa fração é menor do que essa. Deu para entender? Deu. Deu? Todo mundo? Eu não entendi muito bem, não. Vamos lá. Quando duas frações têm numeradores iguais, os de cima são iguais, aí a maior vai ser que tiver o denominador menor, ao contrário. Entendeu? Para a fração ser maior, o denominador tem que ser menor, e vice-versa. Tá? Se o denominador for maior, significa que a fração é menor. Deu para entender? Uhum. Melhorou? Vai ser ao contrário dessa aqui. Essa aqui, quanto maior o numerador, maior a fração. Aqui, quanto maior o denominador, menor a fração. Tá bom? Então, aqui, ó, nesse caso, 3 quartos tem denominador menor do que 3 oitavos. Se o denominador é menor, significa que a fração é maior. Entenderam? Sim. Sim? Sim. Beleza. Posso prosseguir, então? Então, vamos lá, olha só. O exemplo que o livro dá, né, é com a bandeira da Áustria, tá? Aí, a bandeira da Áustria é dividida em 3 partes, né? Sendo que 2 são vermelhas, então a parte vermelha representa 2/3, enquanto a parte branca representa 1/3. E nesse exemplo fica claro, né, que a parte antes, ou seja, a parte vermelha 2/3, é maior do que a parte branca 1/3. É isso que ele está comparando aqui embaixo, tá bom? Aí, de uma forma geral, tá nesse retângulo amarelo aí, ó. Quando duas ou mais frações têm denominadores iguais, a maior delas é aquela que tiver o maior numerador, tá? Que foi o primeiro exemplo que eu expliquei lá na folhinha. De maneira parecida, podemos comparar outras frações com denominadores iguais, ó. 7 nonos é maior que 5 nonos, 11 trezeavos é maior que 9 trezeavos. Tá bom? Vamos para um 7/6? Vamos. Então, vamos lá. Frações com denominadores diferentes, pessoal. Aí é quando eles são completamente diferentes um do outro. Nesse exemplo, ó, os recipientes ao lado têm a mesma capacidade, ou seja, eles cheios cabem a mesma quantidade do líquido, tá? E foram graduados de maneira diferente, ou seja, eles foram divididos em números de partes diferentes, ó. O primeiro foi dividido em 9 partes, o segundo foi dividido em 4 partes, tá?
E é um recipiente que tem a mesma capacidade do outro. Observe as frações que representam a quantidade de suco em relação à capacidade total de cada um deles. Qual dos recipientes está mais cheio? Né? No olho, a gente percebe que o recipiente contendo suco de uva está mais cheio do que o recipiente contendo suco de laranja. Né? Como os recipientes têm a mesma capacidade, observando lado a lado, percebemos que o nível de suco está um pouco acima do suco de uva, está um pouco acima do nível do suco de laranja. Isto é, o recipiente com suco de uva está mais cheio. Então, podemos dizer que 8/9 da capacidade desse recipiente representam mais do que 3/4 da capacidade desse recipiente. Ou seja, 8/9 é maior do que 3/4. De maneira parecida, podemos comparar outras frações com denominadores diferentes, tá? Através de fazer o desenho, a representação gráfica da fração, tá? E colocá-las lado a lado, a gente percebe, ó, que o 2/5 ficou maior que o 3/8, que o 2/3 acabaram ficando menores do que os 5/6, tá bom? Também podemos comparar duas frações com denominadores diferentes sem desenhar. E nem sempre, gente, o nosso desenho vai sair perfeito e a gente vai conseguir comparar através de um desenho, correto? Então, existe uma maneira diferente da gente estar fazendo essa comparação, tá? Quando a gente vê que as frações têm denominadores diferentes, vou botar aqui, ó, nosso terceiro caso, denominadores diferentes. Vamos usar como exemplo, pode ser até o mesmo exemplo do livro, né, das capacidades dos dois recipientes, 8/9 e 3/4. Então, eu quero comparar 8/9 a 3/4. Tá? A gente já viu que o 8/9 ficou maior que o 3/4, lá no exemplo do livro. Mas vamos ver de outra forma isso. Tá? Olha só, pessoal. Toda vez que a gente observa que duas frações têm denominadores diferentes, a nossa intenção para compará-las é tentar deixar esses denominadores iguais. Tá? Como é que eu deixo denominadores iguais? Pessoal, na multiplicação, a primeira propriedade que existe, que a gente trabalhou já esse ano, é a propriedade comutativa, não é? É aquela que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Todo mundo conhece, já ouviu falar nessa propriedade, não já? Hein? Sim. A ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, quando eu multiplico dois números, se eu inverter a multiplicação, o resultado fica sendo o mesmo, não é? Nesse nosso caso, a intenção não é deixar as duas com denominadores iguais. Então, eu olho para os denominadores dela. Se eu não tenho um múltiplo do outro, por exemplo, aqui 9 e 4, que não tem nada a ver um com o outro, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses denominadores um pelo outro. Porque se eu multiplicar 9 por 4, eu encontro 36. E o 36, ele é múltiplo do 9 e é múltiplo do 4. Não é verdade? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Olha só. Cada fração eu vou multiplicar inteira pelo denominador da outra. E vice-versa. Essa aqui eu vou multiplicar inteira pelo denominador dessa. Porque quando eu fizer isso, eu vou encontrar duas frações que vão ter o mesmo denominador. Se eu pegar a fração 8/9 e multiplicar pelo denominador da outra, que é 4, eu vou obter o quê? 32, 36 avos, correto? Entenderam o que eu fiz? Sim. Peguei a primeira fração e multipliquei pelo denominador da segunda. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar a segunda e vou multiplicar pelo denominador da primeira. 3/4. Vou multiplicar pelo denominador da primeira, que é o 9, né, gente? Então, eu vou ficar com 27.
36 avos. Reparem que agora, ó, as duas têm mesmo denominador. E quando tem mesmo denominador, eu consigo comparar. Quem é maior, 32, 36 avos ou 27, 36 avos? Eu Hein, acho gente? que é 32, 36 avos. Isso, eles têm o mesmo denominador, ó, 32, 36 avos é maior do que 27, 36 avos. E a gente compara sempre seguindo a ordem, ó, o primeiro em relação ao segundo. Se depois que eu multipliquei, a fração de cima ficou maior do que a de baixo, significa o quê? Que a primeira é maior do que a segunda. Porque as frações são equivalentes, elas têm o mesmo valor em relação ao todo. Tá? Essa com essa e essa com essa. A gente obteve frações equivalentes, as duas frações, com o mesmo denominador para poder comparar. Tá? Deixa eu ver um outro exemplo aqui. Quer ver? Vamos ver aqui. 4/5 e 6/7, por exemplo. Como é que a gente vai comparar essas duas frações? Vamos lá. Me ajudem aí. O que eu vou ter que fazer? Você vai ter que multiplicar os dois pelo mesmo número. Tá, beleza. Eu vou ter que multiplicar pelo mesmo número. Mas qual é a minha intenção em fazer isso? Comparar frações. Eu comparar quem é o maior e quem é o menor? Tá bom, mas para comparar quem é o maior e quem é o menor, o que eu preciso fazer primeiro? Tem que pegar a primeira coluna e fazer vezes o denominador. Igualar os denominadores, tio. Boa, Davi e Richard. Os dois estão certos, tá? Vamos lá. O Davi falou que eu tenho que igualar os denominadores. Aí, como eu faço isso? Foi da maneira que o Richard falou, multiplicando uma pelo denominador da outra. Deu para entender? Eu tenho que fazer as duas coisas. Para comparar, eu preciso igualar. Oi. Quando você multiplica, você tem que multiplicar pelo denominador do outro, né? Isso, porque quando eu multiplico pelo denominador do outro, é uma segurança que eu tenho que os dois vão ficar iguais. Porque eu vou fazer 5 vezes 7 e depois eu vou fazer 7 vezes 5. Vai dar o mesmo resultado. Entendeu? Ah, tá, entendi. Por isso que eu falei da propriedade comutativa da multiplicação. Quando eu multiplico 5 vezes 7, é a mesma coisa que eu multiplicar depois 7 vezes 5. Então os dois vão ficar iguais. Ficando iguais, eu consigo comparar. Entenderam? Entendi. Beleza, então eu vou pegar a primeira fração e vou multiplicar por quanto? 7. 7. Isso, exatamente. Aí eu vou obter o quê? 4 vezes 7? 28. 28. E 5 vezes 7? Não confundo. 35. 35. 35. Aí já com a outra fração, as 5 sétimos, eu vou multiplicar por quanto? 6 sétimos, desculpa. Por 5. Por 5. Aí como é que vai ficar? 6 vezes 5? 30. Por 5. 30. E embaixo, 7 vezes 5? 35. E 5. Agora ficaram com denominadores iguais, estão vendo? Aí eu não preciso nem partir daqui para frente, ó. 28 representa a primeira e o 30 representa a segunda. Então, 28, 35 avos em relação ao 30, 35 avos é o quê? Menor ou maior? Menor. Portanto, 4 quintos é menor do que 6 sétimos. Entenderam? Melhorou agora? Sim. Vou passar ainda um terceiro exemplo para vocês, ó. Quer ver? 7 oitavos e 3 quartos. Vou usar o 3 quartos de novo. Eu falei 4, escrevi 3, ó. Tá dando para entender que é um 4? Sim. Tá, claro. Beleza, então olha só. Repara que nesse caso aqui, gente, o 8 e o 4, né? O 8 ele é múltiplo do 4, não é? É ou não é? É.
Então, gente, eu não preciso multiplicar as duas. Por quê? Porque esse aqui facilmente vira esse. Certo? Para o 4 virar 8, o que eu tenho que fazer com ele? Multiplicar por 2? Então, para multiplicar numa fração, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, não é? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Aí eu vou obter 6 oitavos, não é? Que é uma equivalente. Uhum. Sim. Agora eu já consigo comparar, não consigo? Sim. Então, 7 oitavos é o que em relação a 3 quartos? Maior. Maior que o 3 quartos. Então, sempre que um for múltiplo do outro, gente, a gente transforma só a menor. Entenderam? Transforma só a menor no denominador maior. Não preciso multiplicar um pelo outro, porque senão eu vou obter um número maior, 32, vai acabar me dando mais trabalho. Então, quando um é múltiplo do outro, eu pego, né, a menor, multiplico e transformo logo no denominador da maior. Eles já ficam iguais, eu já consigo comparar. Deu para entender? Sim. Deu. Sim. Beleza, então. Vamos continuar. Aqui na página 177, ele explica exatamente fazer isso, tá? Pegar uma, multiplicar pelo denominador da outra, para obter duas equivalentes e a gente poder comparar as duas frações. E tem dois exemplos, o 4 nonos com 5 oitavos, transformou em denominador 72, que é multiplicando um pelo outro, aí ficou 32, 72. Oi? Aí, se você fazer isso, que é mais rápido, aí se você fazer vezes 2 e o de cima ficar mais alto que o outro, aí pode? Richard, eles precisam estar com o de baixo iguais. Para ficar com o de baixo igual, um tem que multiplicar pelo outro. Entendeu? Richard? Sim. Eu tenho que multiplicar uma pelo denominador da outra para poder as duas ficarem iguais de denominador. O denominador vai ficar igual das duas. Entendeu? Olha aqui o exemplo. 4 nonos e 5 oitavos. Então, eu tenho que multiplicar a que tem denominador 9 pelo 8 e a que tem denominador 8 pelo 9. O que foi aconteceu aqui, ó. A que tinha 9, multipliquei por 8. Deu 32,72. A que tinha 8, multiplicou por 9. Deu 45,72 avos. Aí eu comparo os resultados. 32,72 avos é menor do que 45,72 avos. Portanto, 4 nonos é menor do que 5 oitavos. Entendeu? Sim. A mesma coisa aconteceu nessa aqui, ó. Aí já foi com o exemplo até com o mesmo denominador que eu dei lá atrás. 5 e 7. Então, multiplica essa pelo denominador dessa, que é 7, e multiplica essa segunda pelo denominador da primeira, que é 5. Então, ó, multiplicou a primeira por 7, 21,35 avos. A segunda por 5, 20,35 avos. Então, a primeira fração ficou maior que a segunda. 3 quintos é maior que 4 sétimos. Tá bom? Aqui, gente, é um quadro explicando sobre o valor, né, dos símbolos das notas musicais, né? Fala que isso aqui é o período de duração do som. Fala sobre o período de duração do som. Tá? É interessante. Aí tem os símbolozinhos, né, que aparecem nas partituras. Então, nós temos aqui a semibreve, né, que é uma duração que equivale a 1, né, uma duração inteira. Aí tem a mínima, que é a metade da semibreve. Aí só vai sempre dividindo por 2. A semimínima é a metade da mínima, ou seja, ela é 1/4 da primeira. A segunda, a colcheia é 1/8, né, da semibreve. A semicolcheia, 1/16 avos, a fusa, 1/32 avos e a semifusa, 1/64 avos. Vai sempre dividindo por 2, sempre uma sendo a metade da que vem anterior a ela. Tá? Isso é uma questão mais para quem deseja aí futuramente estudar música ou quem, né, tem alguma afinidade com a música, tá bom? Vamos para 178, que é onde está a nossa atividade. Tá? Eu quero que vocês façam aí, gente, as páginas 178, 179 e 180.
Tá? Vamos ver se a gente consegue corrigir pelo menos alguma coisa hoje. São 8h28 ainda. Então dá tempo aí de fazer bastante coisa ainda, tá, pessoal? Vou colocar aqui, ó. Exercícios. Páginas 178, 179 e 180, tá bom? Aí vou dar um tempinho para vocês começarem a fazer. Aí, conforme vocês forem terminando, a gente vai corrigindo página por página, tá? Como a gente costuma fazer, tá legal? Terminou a primeira página, a gente vai corrigindo. Faz a segunda, a gente corrige, assim vai. Tá legal, gente? Turma, tem alguém aí? Tem. Tem, tio. Tomei até um susto agora, hein? Senhores, hoje são 2/7, né? Vou fazer a chamadinha aqui rapidinho. A Alexandra tá aí? Maria Eduarda, Alexandra? Nenhuma das duas? Ana Clara tá, né? Ana Clara? Ângelo? Ângelo tá aí? Tô aqui, eu. E a Beatriz? Telefone. Oi? Sem telefone, tio. Ah, sim, sim. Brian, tá aí? Presente. Telefone. Caio Cipriano? Não, né? Não. Davi? Presente. Felipe Gabriel? Felipe Gabriel tá não? Giovana? Acho que não, tio. Giovana? Não sei. Muito chato. Ela não vai, não. Gustavo? Presente. Isabela? Presente. João Henrique? João Henrique não tá aí não? Não, tio. O pessoal tá com preguiça hoje, hein? Josias tá aí. Tailane também. Lucas Miguel tá aí hoje? Presente. Show, Lucas. Maria Eduarda? Maria Fernanda? Falta mulher. Maria Fernanda tá aí? Não. Acho que não, tio. Não. Mariana? Presente. Miguel? Miguel tá aí? Tá, tio. Milena? Não, tio. Helena Chegou ou não? Faltou, tio. falta. Ah, faltou, tá bom. Nathalie? Pedro? Presente. Pedro também tá aí, né? Presente. Richard? Tá, tio. Presente. Tiago? Presente. Yasmin? Não, tio. Yasmin tá com dor de cabeça, ela falou. Tá joia. Pô, temos muitas faltas hoje, hein? Pelas minhas contas, estão dando 15 na sala. Tem uma pessoa a mais na sala aí. Tá dando 19. Daiana. Daiana? É. Não Daiana sei. Pegada. É a mãe Não de Maria Fernanda. Tio. Oi. É a mãe de Maria Fernanda. Ah, Eu é? botei no chat. Mas eu chamei a Maria Fernanda, ela não respondeu, né?
Tá no chat, Ah. Tiago. Escreveu lá no chat. Ela escreveu, sou eu, Maria Fernanda. Tá, eu já vi aqui. Então, Maria Fernanda está presente. Então, acho que a gente desvenda o mistério, então. Tá bom? Vamos lá, então, gente. 178, 179, 180. Para a gente tentar corrigir ainda hoje, tá? Aguardo aí o retorno de vocês. Tá bom? Começa da 178. 178. 178. 171 a gente já fez há muito tempo. Acho que só tem número 1 e número 2, né, gente? Dá o quê? 5 minutinhos, tá bom? Tá. Pra gente começar a corrigir. Então tá, vamos lá. Tudo bem, gente? Todo mundo conseguindo fazer? Sim. Sim. Tá, já vou fazer a correção já já, tá?
Quem entrou com o Felipe Rodrigues aí, gente, que pediu agora autorização para entrar na sala? Quem foi? Felipe, tio. Ah, sim, Felipe Gabriel, né? É que apareceu o e-mail dele como fora do domínio do Felipe Gabriel. Beleza, já registrei a presença aqui, tá, Felipe? Tio, Oi. eu tô em dúvida na ADA 4 da 179. Vamos lá, deixa eu virar aqui. Vamos lá, dos 3 primos de Roberto, qual dos 3 primos recebeu a maior quantidade de bolinhas de gude? Você tem que comparar as 3 frações aqui no caso, Davi. Olha só, essa primeira fração tem denominador 10, a segunda tem denominador 5. Então, esse aqui é múltiplo desse aqui, não é? Sim. Então, você pega esse 1/5 e já transforma em denominador 10, multiplicando por 2. Tá? Depois que você deixar as duas com denominador 10, aí você pega as duas, multiplica pelo denominador dessa, e pega essa, multiplica pelo denominador das duas, que vai ser 10. Entendeu? Aí você vai ter as 3 frações com o mesmo denominador. Entendi. Ou então, na pior das hipóteses, você multiplica os 3. Vê quanto dá, que ele é um múltiplo comum, né? E depois vai multiplicando as outras para chegar nesse número que você encontrou. Mas é dessa forma que eu expliquei primeiro é melhor. É mais simples. Tá. Tá legal? Qualquer coisa, chama aí. Coti, Oi, Richard. ali, Oi. aí lá, eu já transformei em 10, aí tem que fazer vezes quanto? Agora vezes o 7, que é o denominador da outra fração. Entendeu? Ah, é porque tem que fazer com as 3 frações, com as Vamos lá. Olha 3 só. primos? Atenção, ó. Essa você vai multiplicar primeiro por 2, que aí você vai encontrar com o mesmo denominador dessa. Certo? Certo, Richard? Sim. Aí vão ficar as duas com denominador 10. Essa aqui vai ficar 2 sobre 10 e essa aqui 3 sobre 10. Tá? Aí você vai pegar a 2 sétimos, vai multiplicar toda por 10, que é o denominador das duas, e vai pegar essas duas aqui que você achou, com essa aqui já alterada, e vai multiplicar por 7. Entendeu? Vai ficar aqui 2 décimos, você vai multiplicar por 7, e a 3 décimos também vai multiplicar por 7. No final, você vai ter as 3 frações com o mesmo denominador. Aí você consegue ver qual que tem a maior quantidade, entendeu? Tá bom? Uhum. Beleza, vamos tentando aí. Daqui a pouco eu corrijo.
Vamos lá, gente, podemos corrigir já a página 78? Sim. Então, vamos lá. Não, tio, não a cabeça. 179. Não, 178, que eu vou corrigir primeiro. Tá. Tá? Vou começar logo a corrigir 178. Aí depois eu dou o tempo para vocês terminarem 179. Página 178. Número 1. Vamos lá. Veja o aproveitamento nos lances livres de algumas jogadoras de basquetebol em uma partida. Então, nós temos as jogadoras Karina, Juliana, Vanessa e Fabiana. Né? A Karina tentou 5 arremessos, a Juliana 3, a Vanessa 8 e a Fabiana 4. Tá? Agora, convertidos, né, os acertados, que elas acertaram. A Karina acertou 3 dos 5, a Juliana acertou 2 dos 3, a Vanessa acertou 5 dos 8 e a Fabiana acertou 2 dos 4. Qual jogadora converteu a maior quantidade de pontos em lances livres? Juliana. Qual converteu mais, gente? Convertido está nessa coluna. Qual é o número maior? 5. 5 foi a Vanessa. Tá? Então, a resposta é Vanessa. E quantos pontos ela converteu? 5. 5 pontos. Lembrando que a gente não começa a frase com numeral, tá? Só por extenso, tá bom? B. Escreva para cada jogador uma fração que represente os arremessos convertidos em relação à quantidade de arremessos tentados, cada uma delas. Então, vamos lá. A Karina converteu 3 de um total de 5. A Juliana converteu 2 de um total de 3. Certo? Eu fiz a contrário. Não, convertido em cima, total de tentados embaixo, tá? A Vanessa converteu 5 de um total de 8. E a Fabiana converteu 2 de um total de 4. Beleza? Posso virar aqui minha folha? Beleza, pode, tio. Vamos lá, e vamos para a letra C. A letra C já é um pouquinho mais complicada, tá? Porque na letra C ele está perguntando qual teve o melhor aproveitamento, melhor desempenho nos arremessos de lances Eu livres. já sei, tio. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer primeiro, tá? Eu vou botar pelas iniciais o nome de cada uma aqui, ó. Karina teve um aproveitamento de 3/5, certo? A Juliana teve um aproveitamento de 2/3. A Vanessa teve um aproveitamento de 5/8, como a gente viu na questão anterior, né? E a Fabiana teve um aproveitamento de 2/4. Para a gente poder comparar as frações, elas têm que ficar com o mesmo denominador, não é verdade? Sim. Então, vamos lá. O ideal aqui, tá, é que a gente multiplique todos os denominadores para encontrar um múltiplo comum entre todos eles. Tio. Tá bom? Oi. 4 multiplica. 4 dá Sim. para... Dá para transformar no 8. Então, aí a gente acaba reduzindo um número para poder multiplicar. Então, vou multiplicar as da Fabiana por 2 e vou encontrar a fração 4/8, correto? Então, já deixei essas duas aqui com o mesmo denominador. Tá? Só que agora, 5, 3 e 8 não tem nada a ver um com o outro. Então, para a gente encontrar um múltiplo comum, eu vou ter que multiplicar 5 vezes 3 vezes 8. Tá? 5 vezes 3 são 15. 15 vezes 8, 120. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou transformar todos em denominador 120. Miguel tá desativando o som dos outros. Tio Miguel tá desativando meu áudio. Ué, você não tá falando nada? Aqui tem o áudio mas ligado. eu vou tirar o áudio. Então, cada um toma conta do seu, tá?
Não mexe no dele não, Miguel. Mas fica fazendo barulho, atrapalha. Tá bom, aí você coloca aqui. Ô, Richard, pode desligar, por favor, que está atrapalhando? Aí a gente vai falar, o colega vai desligar. Agora você não pode entrar lá e desligar, desativar o fone dele. Pode pedir. Richard, se estiver fazendo barulho, por favor, quando você quiser falar, você liga de novo, tá? Mas não mexe lá não, não desliga não. Então, olha só, eu tenho que transformar todos os denominadores em 120. Vocês compreenderam por quê? Porque o 120 é o menor múltiplo comum entre 5, 3 e 8. Tá? Eu tenho que achar um múltiplo comum para que eu consiga transformar todos eles nesse denominador. E o menor deles que a gente viu é a multiplicação dos 3, ó, é o 120. Tudo bem? Sim. Sim. Então, tranquilo. Então, eu tenho que ver por qual número multiplicou de baixo para dar 120, para pegar o de cima e ir multiplicando também pelo mesmo número, para encontrar o numerador de cada fração, para depois a gente poder comparar. Então, vamos lá. Como é que eu descubro 5 vezes quanto dá 120? É só dividir. 120 por 5. Ó. 120 dividido por 5 dá 2, sobram 2. Aí 20 por 5 dá 4, sobra 0. Então, aqui eu tenho que multiplicar por 24. Tá bom? Entenderam, gente? Sim, tio. Vamos lá. Depois Pessoal, o som aí, essa música aí está atrapalhando. Então, vamos lá, ó. 120 eu vou dividir pelo 3 agora, que é o denominador da segunda fração. Tá? 12 por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12. Para 12, 0. Baixo 0 não dá para dividir. 0 no quociente, fecha a conta, deu 40. Então, esse eu vou multiplicar por 40 e o de cima também por 40. Vamos para o 8. Desativa o áudio, Lucas. 120 dividido Então por você 8. tá com música? Tá certo. Gente, ó, 12 dividido por 8, 1, sobra um 4. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, 0. Então, deu 15. Então, aqui eu vou multiplicar por 15. E a de baixo, que tem denominador igual agora, também vai ser por 15, tá? Então, agora é só multiplicar os numeradores, ó. 3 vezes 24. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Com 1 que foi 7. 72. Na segunda. 2 vezes 40. 80, né? Na terceira vai ficar 5 vezes 15. 5 vezes 5, 25. Fica 5 e vão 2. 5 vezes 1, 5. Com 2 que foram 75. E na última, 4 vezes 15. 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6, 60, 120 avos. Então, agora a gente já tem a fração que corresponde a cada uma delas, todas com o mesmo denominador, para a gente conseguir comparar. Aí a pergunta é, qual jogador obteve o melhor desempenho nos arremessos de lance livre? É que tiver com a fração maior. 80 20 avos é a fração maior, portanto, o melhor desempenho foi da Juliana? Aham. Tempo? Sim. Todo mundo entendeu? Sim. Eu não entendi Sim, muito. porque ela errou menos, né, tio? Isso, o desempenho dela foi melhor. A fração dos acertos dela, em comparação com as outras, foi a maior. Ô, tia, eu não entendi muitas contas para fazer. Vamos lá. O nosso objetivo, Richard, é deixar todo mundo com o mesmo denominador para depois a gente poder comparar. Você tá falando. Fala, Nathalie. Eu não entendi, pode explicar de novo. Vou explicar. Então, olha só, o nosso objetivo é transformar todas as frações no mesmo denominador para a gente poder compará-las depois. Como é que a gente faz isso? Quando a gente tem mais de duas frações, quando a gente tem duas, a gente multiplica uma pelo denominador da outra, como a gente viu, para encontrar um múltiplo comum nas duas, né? E depois a gente consegue comparar. Quando a gente tem mais de duas, então a gente tem que multiplicar todos os denominadores. Entendeu? Aí o que eu fiz? Ó, eu tinha um denominador 4 e tinha um denominador 8.
O 4 eu consigo transformar em 8. Por quê? Porque é um número a menos depois para multiplicar. Então, eu transformei o 4 em 8, virou 4 oitavos, a fração. Então, essas duas frações, na hora de multiplicar, terão que multiplicar pelo mesmo número para poder chegar no mesmo denominador no final. Aí sobraram os denominadores 5, 3 e 8. Para descobrir um múltiplo entre eles, eu multipliquei. 5 vezes 3 vezes 8. 5 vezes 3 vezes 8 deu 120. Tudo bem até aí? Então, o 120 vai ter que ser o denominador comum em todas elas. Então, o que eu fiz? Coloquei o 120 no denominador de todas elas. Depois, o que faltou fazer? Multiplicar o numerador de cada uma pelo mesmo número que multiplicou o seu denominador. Certo? Por isso para saber qual é o número, você teve que dividir. Isso aí, para saber qual é o número que multiplicou o denominador, para achar o 120, o que eu fiz? Eu dividi o 120 por esses denominadores. Fui dividindo para saber qual é o número que multiplicou. Ah, tinha outra maneira? Tinha. Por exemplo, olha aqui. 5 para 120. 5 não está aqui na multiplicação? Então, se eu estou dividindo por 5, é só eu tirar o 5. O que sobra? 3 vezes 8. 3 vezes 8 é quanto? 24. Quanto é 3? 24, aqui, ó. Olha o 24 aqui. Aqui. 3 vezes quanto dá 120? É só tirar o 3. Se eu tirar o 3, sobra 5 vezes 8 aqui. Então, 5 vezes 8 dá quanto? 40. Certo? Aqui, se eu tirar o 8, o que sobra? 5 vezes 3, que dá? 15. 15. Tá? Então, as frações são multiplicadas por esses números que vão fazer o denominador da 120. A primeira foi por 24, a segunda por 40, e a terceira e a quarta, como ficaram com denominadores iguais, as duas foram por 15. Então, multipliquei todas elas por seus devidos valores, para que o denominador desse 120, tá? Aí fui encontrando os numeradores. Através, desses numeradores, a gente consegue determinar qual é a maior fração, que é o que foi pedido na questão, na letra C. Qual delas teve o melhor desempenho vai ser a que teve a fração maior. A maior é essa aqui, 80 120 avos, então corresponde a Juliana. Então, a Juliana foi a que teve o melhor desempenho. Tudo bem? Posso para 2? Sim. Sim, tio. Beleza, então olha só. Na número 2, nós temos em cada item, o retângulo foi dividido em partes iguais e uma parte foi pintada de vermelho. Então, em cada uma dessas bandeiras aí, nós temos uma parte pintada de vermelho. Então, pede para a gente escrever a fração correspondente a cada uma delas. Tá? Na A, fração obtida? 1/3. 1/3. Na B? 1/2. Meio, 1/2. E na C? 1/4. 1/4. 1/4. Frações que representam a parte vermelha. Oi? Alguém perguntou? Ainda não. Não? Beleza. Agora pede para a gente escrever essas frações em ordem crescente, da menor para a maior. Gente, aqui os numeradores são iguais, então funciona ao contrário, lembra? Então, a menor vai ser o que tiver o denominador? Menor. Não, gente, é o contrário. A menor é que tem o denominador maior. Eu quero começar pela menor. Qual delas é a menor, então? 4. 1/4. Então, 1/4. Depois, qual é a próxima? 1/3. 1/3. E por último, 1/2. 1/2. Colocamos aí em ordem crescente, da menor para a maior. Beleza? Então agora vamos terminar um 7/9 aí.
Ô tio, mas já deu 9 horas. Já são 9? Então vai Sim. ficar para a próxima aula a correção dessa aí, tá? Davi, entra no Free Fire. Tá. Graça. Tá, então vamos lá, gente. Até daqui a pouco, então. Até 10h20, né? Nossa aula de geometria. Até Tchau. Até daqui a pouco. Tchau, Tchau, tchau. tio. Tchau, tio. Tchau, amores. Tchau. Tchau, tio. Tchau. Tchau, tio. Tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau.